ó. Eita, olha o bolo do menino. Vai lavando a cabeça não, macho. Aproveita o momento não. O negócio... Eita, menino, que os papéis ficaram presos. Calma, devolve. Olá, galerinha! Estamos aqui para mais uma aula de filosofia, mais uma aula de dicas para que você saia bem no Enem desse ano. Então, eu sou o professor Alexandre Augusto, professor de filosofia, e hoje eu vim trazer os 5 pontos essenciais da filosofia, os 5 pontos, as 5 dicas para você se dar bem no Enem. Então, vem comigo que a gente vai começar falando um pouco do primeiro ponto, da primeira parte essencial da filosofia para o Enem, que é a natureza do conhecimento. Então, prestem bem atenção nessa dica, pessoal. A natureza do conhecimento, ela cai 15,3% da prova de ciências humanas, a prova de filosofia. E o que é que a natureza do conhecimento explica, professor? Explica a filosofia antiga, tá certo? Então, a natureza do conhecimento ligado à filosofia antiga está ligada à teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, que é o ramo da filosofia que estuda a capacidade humana de conhecer a realidade. E se essa capacidade humana de conhecer a realidade faz parte da filosofia antiga, então os filósofos dessa área tentam compreender a origem da natureza ligados às suas mudanças, a origem da natureza e as mudanças da natureza. Então, dentro desse contexto, nós podemos citar os filósofos clássicos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e os pré-socráticos, que são considerados os filósofos naturalistas. Então, essa é a primeira dica. Prestem atenção. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é democracia e cidadania. Cai por base 12,9% da prova de filosofia. Então, quando a gente fala de democracia e cidadania, nós vamos falar da cidadania em si. A cidadania como um exercício pleno de direitos de todos os espaços da vida social, ou seja, a garantia de sobrevivência material em condições dignas, em participação livre na vida política e o acesso da educação e da cultura. Então, dentro desse contexto de democracia e cidadania, nós vamos falar de Sócrates, nós vamos falar de Platão, de Aristóteles, onde ele fala que o homem é um animal político. Nós vamos falar do principal filósofo da filosofia política, que é Nicolau Maquiavel, tá certo? Em sua obra O Príncipe, onde ele mostra como se deve governar. Então, nós vamos ver dentro desse conceito de filosofia os pontos-chave da filosofia política, os contratualistas, entre outras coisas, tá certo? Então, no segundo ponto, nós vimos democracia e cidadania. Já no terceiro ponto, pessoal, nós vamos falar da filosofia moderna e filosofia medieval. Então, na filosofia medieval em si, nós vamos citar Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são os dois principais filósofos da filosofia moderna. Surgimento da era cristã, que deu início em 320 a.C. e foi até o final do século IV depois de Cristo, com esses dois filósofos que são importantes para a filosofia, onde as duas principais teorias da filosofia medieval é a patrística de Agostinho de Hipona e a escolástica de São Tomás de Aquino, tá certo? Já na filosofia moderna, que nasceu por volta do século XV, XVI, XVII, vem com um contexto mais diferente. Quando surge a filosofia moderna, surge o conhecimento científico. Quando surge o conhecimento científico, junta várias vertentes filosóficas. Então, suas principais vertentes são o racionalismo, que está ligado à razão humana, e o empirismo, que está baseado na experiência do homem. Não esqueçam disso. O principal representante da filosofia moderna é René Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, quando ele explica a racionalidade e o empirismo ligado ao conhecimento do homem, tá certo? Já no quarto ponto, nós vamos falar da filosofia contemporânea. Na filosofia contemporânea, nós vamos mostrar para vocês podem ver aí, que cai na prova 12,9%.
Então, na filosofia contemporânea, nós vamos falar das revoluções, das principais revoluções, né, como a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tá certo? E esse período ele contempla os séculos 16, 17, 18, 19 e 20, tá ok? Essa época ela é marcada pela consolidação do capitalismo e a exploração do homem, onde essa exploração do homem causa uma grande desigualdade social. Então, dentro dessa filosofia contemporânea, nós vamos citar os principais filósofos, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, tá certo? Que esses filósofos deram ênfase a essa forma da exploração humana ligada a uma desigualdade social e a consolidação do capitalismo. E o quinto e último ponto, nós vamos citar a ética e a justiça, que cai 21,1% da nossa prova. E a ética, nós vamos falar dos principais filósofos. Dentro desse conceito de ética, nós vamos ver Aristóteles, nós vamos ver Nicolau Maquiavel, nós vamos ver Immanuel Kant, nós vamos citar Montesquieu, tá certo? Nós vamos falar de vários filósofos que deram ênfase a esse conceito de ética. E para que vocês entendam melhor, a ética é uma área da filosofia que é voltada para a reflexão sobre os princípios que direcionam as ações. Ou seja, uma discussão sobre a moral, tá certo? Então ela pretende, a ética ela pretende e ela é universal e ela descreve os princípios que orientam o comportamento do homem. Não esqueçam disso, ética é universal e ela descreve os princípios que orientam o comportamento do homem. E como eu já disse para vocês, nós vamos citar dentro desse contexto Aristóteles, Immanuel Kant, Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche, Nicolau Maquiavel, todos esses filósofos que deram ênfase ao conceito de ética. Tá certo, pessoal? Então ficamos por aqui e venha fazer parte da nossa família, que é a família Mais Med. Valeu, galerinha. Até a próxima. Eita, olha o bolo do menino. Vai lavando a cabeça não, macho. Aproveita o momento não. Negócio... Eita, menino, que os papéis ficaram presos. Calma, devolve.